Farmacêutica do Estado do Ceará. Hoje nós estamos aqui com o Alexandre, que é coordenador da assistência farmacêutica do município de Solonópolis e que também tem residência na área de transplante e tem trazido essa experiência dele no setor clínico também para dentro das suas atividades a nível de município. E aí eu queria saber, Alexandre, como é que é, primeiro, né, ter feito farmácia e depois a residência em transplante, o que é que isso agregou, né, no seu profissionalismo, nas suas atribuições farmacêuticas, e depois como é que é ser gestor, né, de uma pasta tão interessante como né, a coordenadoria da assistência farmacêutica de um município. Bom dia a todos, bom dia colegas farmacêuticos, farmacêuticas do Estado do Ceará. Muito obrigado pelo convite, doutora Rânia, é uma satisfação estar aqui. É uma experiência muito boa. Acho que todo farmacêutico ele tem que passar pela residência multiprofissional. É um conhecimento ímpar que você adquire e que isso vai servir para o resto de sua vida. E aí o desafio é permear e que isso não quebre esse link de você terminar a residência e acabar sendo apenas acadêmico, né? Ter que implementar isso no decorrer de outras instituições. E aí eu fui convidado e aceitei o convite de ser coordenador da assistência farmacêutica do município de Solonópolis, com muito orgulho, né, com a nossa prefeita Ana Vládia, que também é farmacêutica. E a gente tem tido alguns desafios, mas também grandes conquistas nesse período. E aí, pensando assim, nessas conquistas, né, de estar à frente da coordenadoria da assistência farmacêutica no município, né, que tem como prefeita também uma farmacêutica, facilita isso? Foi possível implementar modificações, trazer conquistas para a área da assistência farmacêutica do município? Ah, doutora, sem dúvida. A gestão e o olhar que ela tem é totalmente diferenciado para dentro do contexto da assistência farmacêutica, né? Hoje a gente consegue ter farmacêutico em todas as unidades básicas de saúde do município, isso é um projeto dela. Após a chegada dela, a farmácia viva foi implementada no município e hoje a gente tem um ponto importantíssimo, doutora. Hoje, dentro do hospital municipal, nós conciliamos 100% dos pacientes internados. Isso é uma visão que a gente adquire na residência, essa conciliação medicamentosa, e aí eu consegui, junto com ela e junto com a farmacêutica Pâmela Pinheiro, implementar isso dentro do município de Solonópolis, dentro do Hospital Municipal de Solonópolis, no qual a gente vê um grande ganho para os pacientes, e a equipe multiprofissional ela começa a ver o farmacêutico com outro olhar. O farmacêutico está dentro da unidade, o farmacêutico consegue ver ter essa visão que só ele tem da terapêutica medicamentosa, da interação medicamentosa, do atrasamento da enfermagem. Então isso tem sido de grande ganho para os pacientes. A gente pode perceber aqui com a sua fala que nós tivemos aí de fato grandes avanços na atenção básica, quando você assegura a presença do farmacêutico em todas as unidades de saúde, né? Então acho que talvez nós tenhamos aqui uma situação ímpar, né? Porque nós temos sim farmacêuticos nas unidades básicas ao longo dos municípios do nosso estado, mas a gente poder afirmar que em todas as unidades, né, existe a presença desse profissional e que esse profissional inserido na equipe multidisciplinar está fazendo a diferença na vida das pessoas, eu acho que é algo que a gente precisa realmente divulgar para todas as pessoas que estão nos acompanhando. E a outra coisa que você fala que é muito importante é essa assistência farmacêutica no âmbito hospitalar, porque a gente precisa pensar nos vários níveis de complexidade. Então, quando a gente pensa na atenção básica, na unidade básica de saúde, o farmacêutico está lá, né, naquela porta de entrada, participando também desse rastreio de doenças, na garantia da adesão terapêutica, na preocupação com o uso racional de medicamentos. Mas como nós vamos para o hospital, que tem uma estrutura diferenciada, a gente também consegue perceber esse dinamismo do profissional no que diz respeito principalmente à conciliação. O que a gente tem observado na prática é que muitas vezes há uma preocupação com a causa do internamento e você às vezes deixa de considerar outras condições clínicas, outros agravos que o paciente já apresente, outras medicações que ele faz uso anteriormente àquela internação. E isso faz toda a diferença, porque quando você concilia, você evita a duplicidade terapêutica e você garante que as demais doenças também sejam asseguradas, assistidas. É isso mesmo? É a ideia de vocês? É isso mesmo, doutora. A gente faz essa revisão, né, do que o paciente toma em uso domiciliar
para que ele continue também no uso hospitalar, porque às vezes há uma discrepância do internamento hospitalar para o uso domiciliar, então a gente garante que ele permaneça com essa terapêutica medicamentosa, para que essas doenças crônicas que o paciente já traz, não necessariamente pro internamento, devido ao internamento, mas que isso não pode deixar de ser visto. O diabetes, a hipertensão, o paciente mesmo internado, ele não vai deixar de ter suas doenças crônicas. E isso não pode deixar que seja olhado, e o farmacêutico ele vem com esse olhar da continuidade terapêutica do domicílio para o internamento hospitalar. Outra coisa que a gente tem batido muito na tecla, doutor, o uso racional de medicamentos, como a senhora falou, e principalmente, doutor, o uso correto de antimicrobianos. Eu acho que a gente tem aí, né, os guidelines já afirmam que há uma próxima pandemia da resistência bacteriana, né? E se a gente começar no município pequeno, mesmo um hospital pequeno, e se a gente tiver um controle desse uso racional de antimicrobianos, isso vai com certeza refletir nos hospitais secundários e terciários do estado. Sem dúvida. Você falou aí duas questões que eu acho que é importante a gente destacar. Primeiro, assegurar a medicação do domicílio e para a internação. E quando esse indivíduo ele tem a alta, há essa orientação com relação aos medicamentos que ele vai fazer o uso domiciliar, aqueles novos medicamentos que eventualmente são inseridos na sua terapia, na sua rotina. E a outra coisa, com relação aos antimicrobianos, então vocês têm uma ficha onde avaliam o D1, o D2, e se houver necessidade de uma complementação da terapia, vocês chegam a questionar a equipe, tenta verificar a necessidade da manutenção desse antibiótico por um tempo que ultrapasse o que é estabelecido nos protocolos, é assim? É isso mesmo, doutor. Caso tenha mudança na terapêutica do paciente hospitalar, né, no período de internamento, ao que ele vinha tomando em casa, a gente comunica o paciente já para ele ir se adequando, para quando tiver alta hospitalar ele já está adequado e não deixar essa terapêutica ficar dispersa no seu domicílio. Em relação à terapia antimicrobiana, nós temos uma tabela de acompanhamento no qual todos os dias é alimentada essa planilha para saber os dias de medicamento. Inclusive, essa semana, por um erro de digitação, o paciente ia tomar uma sobredose de antibióticos, né? Então, a equipe de farmácia viu e a farmacêutica interviu em relação a isso, e o médico não, né, ele agradeceu e disse, olha, realmente foi um erro na minha digitação aqui, a gente vai suspender, está com uma sobredose para o paciente, então vamos aqui ajustar. E isso tanto gera realmente a menor resistência bacteriana quanto o custo, né? Se o paciente tomasse uma sobredose, ia ser um custo também para o hospital e para o serviço público. Sem dúvida, você fala aí do custo-efetividade e da farmacoeconomia, que são aspectos extremamente importantes dentro do ambiente hospitalar. É muito interessante quando você diz dessa preocupação em que o farmacêutico ele passa a ser esse profissional que faz, de fato, durante o aviamento, esse monitoramento, essa checagem, e é mais um profissional dentro desse processo na segurança do paciente. Hoje a gente tem muita preocupação com a eficácia terapêutica, mas um dos grandes problemas que nós vivenciamos é justamente a segurança do paciente, assegurar que ele utilize o medicamento certo, na dose certa, pelo tempo certo, e usar aquele medicamento que de fato é necessário, né, e que se apresente naquele aspecto, naquele momento de forma segura. Então, assim, eu quero parabenizar você, a Alexandre, a todos os farmacêuticos que compõem a equipe do município de Solonópolis, a prefeita, a doutora Ana Vládia, que tem sido assim, pioneira, né, e protagonista nessa maior valorização da nossa profissão, porque entende, né, que não é apenas uma questão de corporativismo, né, porque a gente poderia pensar isso, mas principalmente que é uma gestora de visão e que consegue perceber o ganho real que traz a gestão dela, a presença do farmacêutico, assegurando esse uso correto, evitando as resistências microbianas, favorecendo a adesão terapêutica e principalmente a farmacoeconomia, porque sem sombra de dúvida os medicamentos eles representam uma parte significativa do orçamento, não é isso? Do município? Exatamente, doutor, perfeito. E só para complementar, essas intervenções e essas conciliações, elas estão registradas em prontuário. Acho que a gente tem que começar a também registrar em sua fase. Então, tudo isso é registrado no paciente, no prontuário do paciente arquivado junto, até para um possível internamento posterior, ele também já tem esse acompanhamento depois.
Quero também aqui deixar meu agradecimento à Secretaria de Saúde, Ana Caroline, pelo apoio que sempre tem com a assistência farmacêutica, está sempre parceira para mudar, para ouvir, para melhorar, também é super parceira da gente. Então, acho que a gente fecha um ciclo de pessoas que querem melhorar, doutora, né? Sem dúvida. Ana Vlad na gestão, Ana Caroline como secretária, e aí a gente nessa base da pirâmide tentando melhorar a vida do paciente, eu acho que o paciente e os usuários da saúde de Solonópolis só têm a melhorar. E a gente só consegue perceber, né, um município em franca ascensão, a gente consegue perceber indicadores extremamente satisfatórios do município diante desse envolvimento que há, né, dentro dos profissionais de saúde que hoje fazem parte da secretaria daquele município. Então a gente fica muito feliz, né, de ter aqui você no nosso conselho, de estarmos juntos, né, tentando mostrar para os nossos farmacêuticos do estado do Ceará o quão é valoroso a nossa atuação, quer seja na atenção básica, quer seja no ambiente hospitalar. E uma das coisas que você mencionou, que eu acho que é importante que fique registrado, é a necessidade, na verdade, a obrigação que temos de documentar o que fazemos. Porque quando a gente documenta, fica muito mais fácil você ter a segurança naquela informação. E quando você faz essa anotação no próprio prontuário do paciente, todos os demais membros da equipe eles vão ter acesso. E assim, uma anotação responsável, né? Uma anotação com embasamento, quando você faz toda uma análise daquele indivíduo por sistemas. Isso é farmácia clínica. E que bom que nós temos uma experiência exitosa da farmácia clínica no município do interior do nosso estado. Solonópolis está de parabéns e a cada um de vocês que fazem parte dessa história. É isso, doutora. Obrigado. Obrigada.